Eleições 2022. Com poucas mudanças no cenário, nesta quarta-feira foram divulgadas mais 2 pesquisas de intenção de voto para a presidência da República. Michael Mendes. Olá para você que continua acompanhando a programação da TV Jovem Pan News. 2 pesquisas para a corrida presidencial foram divulgadas hoje. Uma do Poder Data e outra da Genial Quest. Números interessantes sobre a polarização entre Lula e Bolsonaro. Vamos começar agora com a pesquisa do primeiro turno do Poder Data. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT aparece com 43% das intenções de voto. Seguido do presidente Bolsonaro com 35%. Ciro Gomes do PDT tem 6%. André Janones do Avante tem 2%. Fica à frente de Simone Tebet do MDB, que só chega a 1%. Eimael chega a 1%. Luciano Bivar do União Brasil, 1%. Outros 5 candidatos não pontuaram nessa pesquisa do Poder Data. Brancos e nulos somam 5%, não sabem também 5%. Agora vamos divulgar a pesquisa de primeiro turno da Genial Quest. Tirando votos brancos, nulos e indecisos e creditando somente os votos válidos, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de acordo com a pesquisa da Genial Quest, vence o presidente Bolsonaro no primeiro turno no eventual embate nas eleições em 2022. Lula chegaria a 52,87% das intenções de voto. Agora, colocando números como brancos, nulos e indecisos, aí a pesquisa mostra o seguinte cenário. Lula do PT chega a 46% das intenções de voto, seguido do presidente Bolsonaro do PL com 30%. Ciro Gomes do PDT 7%. André Janones do Avante 2%. Mais uma vez à frente de Simone Tebet do MDB, que só chega a 1%. Pablo Marçal do PROS 1%. Outros 7 candidatos não pontuaram nesta pesquisa da Genial Quest. Brancos e nulos somam 7% e indecisos somam 2%. Agora a gente vai fazer um embate sobre o segundo turno. Na pesquisa do Poder Data, Lula aparece com 50% das intenções de voto, seguido do presidente Bolsonaro com 40% das intenções de voto. Brancos e nulos somam 9%, não sabem 1%. Esse é o cenário de segundo turno da pesquisa do Poder Data. Agora é a pesquisa da Genial Quest num cenário de segundo turno. Mais uma vez, Lula aparece na frente de Bolsonaro, consegue 54% das intenções de voto, seguido do Bolsonaro, do PL, que só chega a 32%. Brancos e nulos somam 9% e indecisos somam 3%. No embate também do segundo turno, o que chama atenção é que Ciro Gomes tem um empate técnico com o presidente Bolsonaro. Dentro da margem de erro, Ciro Gomes não perde mais uma vez para o presidente Bolsonaro na pesquisa de segundo turno da Genial Quest. Então, 2 pesquisas divulgadas hoje, tanto do Poder Data como também da Genial Quest, mostrando como é o cenário para essa corrida presidencial. Nós voltamos ao estúdio da Jovem Pan. A pesquisa Poder Data ouviu 3.000 eleitores entre os dias 5 e 7 de junho. A margem de erro é de 2 pontos percentuais. O intervalo de confiança de 95%. O levantamento está registrado no TSE sob o número BR 01975/2022. Já a pesquisa Quest, encomendada pela Genial Investimentos, ouviu 2.000 pessoas entre os dias 2 e 5 de junho. O índice de confiança é de 95%. O levantamento registrado no TSE sob o número BR 03552/2022. Já estamos com os nossos comentaristas, a Cristina Grêmio e o Diogo Chape. Começando por você, Cristina. Que avaliação é possível fazer desta fotografia do momento? Agora, o que chama atenção, a pouca vantagem, ou quase nenhuma vantagem, ou nenhuma alta da Simone Tebet, né? A terceira via. Sim, bom dia, Tiago, Adriana, Diogo e todos que nos assistem. Foi o que me chamou a atenção também, viu, Tiago? Impressionante como não decola essa candidatura Simone Tebet, essa candidatura da terceira via, depois de tanto tropeço, né? Demoraram demais, na minha opinião. Existe uma parcela do eleitorado, sim, que ainda espera ter uma alternativa, mas que obviamente não esperava que essa alternativa fosse Simone Tebet, ainda mais com o discurso que ela trouxe de mulher só vota em mulher, obviamente que isso não é verdade, e outras falácias aí que vão desencantando o eleitor.
Agora, eu queria falar, enquanto a gente ainda pode questionar, né, porque de urnas parece que já não se pode mais questionar. As urnas são 100% seguras. Aquele hacker que trafegou pelo TSE durante meses está preso, mas é porque ele fez alguma coisa errada fora do TSE e não no TSE, e a gente vai ter que parar de falar disso. De pesquisa, a gente ainda pode falar, por enquanto. Tem muito questionamento porque a gente não vê o ex-presidente Lula na rua. A gente vê ele naquelas bolhas e, aliás, uns encontros bastante minguados, a exemplo daquele que teve aqui no Paraná com o MST, em que ele até reclamou do tamanho do tablado que fizeram para ele, que era um tabladinho muito pequeno para a importância dele, mas tinha pouca gente, fizeram um tablado ali à altura da quantidade do público. Aí a gente vê essas pesquisas aqui dizendo que Lula ganha no primeiro turno. Lula nem no seu auge de popularidade, no início lá da virada do milênio, dos anos 2000, nem nesse auge da popularidade ele ganhou em primeiro turno. Nem na segunda tentativa de ser presidente após eleito, né, na sua reeleição, com toda a popularidade que ele tinha de um governo, o primeiro governo dele que surfou na onda de uma economia estabilizada após o Plano Real, o mundo inteiro numa época de estabilidade, nem naquele momento ele ganhou no primeiro turno. Por que ganharia agora, depois de passar uma temporada na cadeia e ser descondenado por manobras no judiciário? Então a gente precisa questionar, sim, essas pesquisas, saber exatamente como são feitas, de que forma, como são feitas as perguntas, especialmente, e fazer o contraste com o que acontece nas ruas, porque é impressionante o que os nossos olhos veem e o que essas pesquisas trazem. E só uma última observação: Ciro ganhando de Bolsonaro no segundo turno, né, na pesquisa, acho que da Genial, exatamente como eram os resultados das pesquisas em 2018, né? Bolsonaro não ganhava para ninguém, absolutamente ninguém, no segundo turno, e está aí governando o país. Diogo confia nas pesquisas, acha que elas são uma fotografia do momento, como se diz. Desde o início, nesse ano dessas pesquisas, Lula aparece em primeiro. O que você acha que isso pode significar? E a terceira via, vale a pena discutir? Hoje a Simone Tebet deve ser confirmada como candidata do PSDB com o Tasso de vice. Pois é, bom dia a todos. Olha, as pesquisas, elas têm critérios e elas têm também possibilidade de falhas. Quer dizer, elas não são perfeitas, exatamente por isso é que elas têm uma margem de erro, elas têm um nível de significância, como afirmou o Thiago, aí de 95%, enfim. É um dado estatístico e reflete, de fato, um retrato do momento. Um dado a favor das pesquisas é o fato de que elas não são muito díspares entre si, quer dizer, institutos de pesquisa diferentes, contratados por entidades ou órgãos diferentes, chegam a resultados muito parecidos, mesmo usando aí, às vezes, até métodos de pesquisa diferentes. Por exemplo, algumas são feitas por telefone, outras são feitas presencialmente. Então, é preciso lembrar também que muita coisa pode mudar até o dia da eleição. Por ser um retrato do momento, essas pesquisas não refletem necessariamente o que vai acontecer nas urnas, sendo que muitas vezes e muitos eleitores mudam de voto poucos dias antes do dia das eleições. Então, esse é um dado importante, e lembrando que as pesquisas, apesar das falhas, elas são têm muito mais acurácia do que o olhar individual de cada um de nós, olhando ao nosso redor, falando com as pessoas que fazem parte do nosso círculo social. Em relação a Simone Tebet, os próprios marqueteiros dela dizem que é muito cedo ainda para esperar que a candidatura dela deslanche. Isso não quer dizer que a gente possa esperar que Simone Tebet possa aí, ultrapassar Jair Bolsonaro. Isso realmente pode acontecer, mas é algo bastante difícil de se esperar. No entanto, ela pode crescer nas pesquisas, ela ainda não está recebendo aqueles holofotes que os marqueteiros esperam que vai acontecer, principalmente quando começar o horário eleitoral gratuito.